Oi! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num guia super estratégico para montar um guarda-roupa inteligente, sabe? Aquele que precisa de pouca manutenção e que finalmente nos liberta da tirania do ferro de passar. A ideia aqui é entender como ter roupas impecáveis, mas com muito, muito menos esforço. E aí já parou pra pensar nisso? Aquela frustração, né? De pegar uma roupa no armário e ela tá toda amassada. É uma coisa que, nossa, todo mundo passa. Mas e se desse pra mudar essa história? Se com umas escolhas mais espertas desde o começo, a gente conseguisse criar uma rotina bem mais fácil? Então, beleza. Vamos encarar isso como um verdadeiro plano de batalha, tá? Esta nossa análise vai dar todas as ferramentas para dominar as escolhas de roupa e as rotinas de cuidado. E qual o objetivo? Sair com a vitória na guerra contra os amassados e, claro, reconquistar todo aquele tempo perdido. Olha, o primeiro passo estratégico é sempre o mesmo: conhecer o inimigo. Entender por que, afinal, os tecidos amassam. Esse é o grande segredo para escolher peças que realmente resistem. E não, isso não é mágica, não. É pura ciência. Bora entender como é que isso funciona? Ok, vamos lá. A culpa, na verdade, é toda de umas coisinhas microscópicas chamadas ligações de hidrogênio. Funciona assim. Em tecidos de fibras naturais, tipo algodão e linho, a umidade e o calor quebram essas ligações. Aí, quando o tecido seca, elas se refazem, só que na nova posição, toda amassada. Elas literalmente travam o vinco no lugar. É pura física. E aqui a gente consegue visualizar o problema com essa escala de propensão a amassados. Olha só, lá no nível 5 está o linho, que, convenhamos, amassa só de olhar para ele. Já lá no nível 1, a gente tem os campeões, tipo a malha de poliéster. Conhecer essa escala é uma ferramenta muito poderosa. Transforma a compra de roupa, que era quase um jogo de adivinhação, em uma decisão super estratégica. Beleza. Agora que o inimigo já é conhecido, chegou a hora de montar o nosso exército. E a primeira linha de defesa é escolher os tecidos certos. Pensa neles como os heróis que vão formar a base de um guarda-roupa que não dá trabalho. E o nosso primeiro campeão é o Tencel Shell. Pensa nele como o melhor dos dois mundos, sabe? Ele tem aquele toque super luxuoso da seda, mas com a resistência do poliéster. É simplesmente perfeito para aquela blusa de trabalho que precisa estar impecável do começo ao fim do dia sem nenhuma preocupação. Outro grande aliado nessa batalha é o modal. Além de ser inacreditavelmente macio, ele é 50% mais resistente a amassados do que o algodão comum. É a escolha ideal para aquelas peças do dia a dia, tipo camisetas, que a gente quer tirar da gaveta e já sair usando com cara de roupa nova. Mas o ponto crucial é o seguinte: não precisa abandonar os tecidos que a gente mais gosta, tá? As misturas inteligentes, como a clássica combinação de algodão com poliéster, oferecem o conforto de um com a praticidade do outro. Essa é a grande sacada por trás de tantas camisas que parecem estar sempre bem passadas. Mas não é só o material que importa não. A construção da peça, essa é a nossa próxima linha de defesa. A modelagem, o peso do tecido, o corte, tudo isso pode ser o nosso maior aliado ou o nosso pior inimigo nessa luta contra os amassados. E aqui a diferença fica super clara. Por exemplo, em vez de uma manga justa que marca todo o cotovelo, uma manga Doman, que é mais soltinha ali na cava, dá mais movimento e amassa bem menos. Ou então, superfícies com textura ou pregas, elas já disfarçam naturalmente qualquer vinco que apareça. São pequenas escolhas de design que trabalham totalmente a nosso favor. Aqui a regra é bem simples, na verdade. Tecidos mais pesados e densos, aqueles medidos em gramas por metro quadrado, têm mais corpo. É como se a própria gravidade ajudasse a puxar os vincos para fora, sabe? Deixando eles mais resistentes. Já um tecido levinho como o popilene não tem peso para lutar contra o amassado, então ele marca com muito mais facilidade. Ok, com todo esse conhecimento na mão, chegou a hora de juntar tudo num sistema prático. Vamos ver como aplicar essas ideias lá na loja, antes mesmo de comprar, e depois em casa com as roupas que a gente já tem. E olha, esse aqui talvez seja o segredo mais importante de todos. Antes de comprar qualquer peça, faça o teste de 30 segundos. É, sem dúvida, o jeito mais rápido e eficaz de saber se aquela roupa vai ser uma aliada ou um problema. Se os amassados somem rapidinho, é um sinal excelente. E para as roupas que já estão no armário, a dica de ouro é: cuidados preventivos são muito mais eficazes do que horas na frente do ferro de passar. Gestos simples como usar água fria, escolher uma centrifugação mais baixa e, isso é crucial, tirar e pendurar as roupas assim que a máquina apita, nossa, isso faz uma diferença gigantesca. No fundo, tudo se resume a essa filosofia. É uma verdadeira mudança de mentalidade, sabe? É sobre priorizar uma praticidade que é elegante, em vez de uma manutenção que não acaba nunca. A verdadeira elegância está no bem-estar, no tempo livre, e não nas horas gastas com tarefas de casa.
E o resultado disso é poderoso. Ao aplicar essas estratégias, na escolha dos tecidos, das modelagens e nos cuidados do dia a dia, é totalmente realista conseguir reduzir o tempo gasto com o cuidado das roupas em até 70%. Pensa só em todo o tempo que se ganha de volta. Então, a pergunta que fica é essa. Com todas essas ferramentas e esse conhecimento, o controle está na mão. A possibilidade de ter um guarda-roupa que trabalha a favor, que libera tempo e que mantém uma aparência impecável sem esforço, ela é totalmente